Itaplay, personalidades e destaques. Patrocínio, Pintão, o rei do frango frito. Laboratório Italab Medlabor, Casa das Telhas e Madeireira. Funerária Itapirense Aliança Familiar. Moe Pneus Centro Automotivo. Combal, tudo em elétrica e iluminação. Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia. Cristália, sempre um passo à frente. Muito bem, começando mais uma edição do programa Personalidades e Destaques, hoje entrevistando o prefeito Antônio Hélio Nicolai, o Toninho Bellini, e aqui usando o setor de imprensa da Prefeitura Municipal de Itapira, o qual a gente já agradece o Gilberto e também o prefeito Toninho Bellini. Um abraço aqui no apoio do Rafael Bertanha, do Gil Costa, Mariane Regina e a Ana Rodrigues. Respeitando aqui o distanciamento sanitário, eu e o prefeito podemos tirar a máscara para até ajudar na dicção. Prefeito Toninho, 112 dias de administração. Prazer falar com você mais uma vez através da Mogiplay, parceria com a Itaplay. Agradecer a sua participação. O que dá para falar desses 112 dias? Boa tarde aos amigos da Mogiplay, boa tarde também a todos que estão nos acompanhando por esse canal, e uma boa tarde também a você, JP, grande amigo de sempre, né? E eu posso dizer a você que eu estou muito feliz com esses 112 dias da nossa administração. Assumimos a prefeitura com algumas dificuldades, e principalmente num momento muito crítico, né, que nós estamos vivendo com essa pandemia, e isso tem trazido a todos nós uma preocupação constante, uma preocupação diária, que é a saúde, né, a saúde da nossa população, de nossos familiares, e isso é muito importante, a gente está sempre frisando, né, esse assunto, porque é o que nós estamos vivendo no momento. Tudo que nós encontramos aí pelo caminho, nesses 112 dias, de alguma forma, nós fomos superando, nós fomos resolvendo, estamos colocando a casa em dia, com certeza, andando, caminhando com o pé no chão. E a saúde tem sido o nosso foco todos os dias, de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, uma atenção total ao nosso hospital municipal, e toda vez que eu me refiro a isso, eu também me reporto deixando meus sentimentos a todas as famílias que tiveram seus entes queridos falecidos, ido a óbito nesse 1 ano de pandemia que estamos vivendo. Também deixar aqui o nosso carinho a todas as famílias que no dia a dia estão envolvidos com pessoas que contraíram a doença e que estão tendo que conviver no dia a dia com essa doença. E também uma referência aqui a nossos profissionais de saúde. Isso é muito importante, porque eles têm sido verdadeiros heróis nessa batalha. Todos, né? Hospital Municipal, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, todos vestindo a camisa, todos enfrentando com muita vontade esse momento difícil que nós estamos vivendo. Então, sempre deixar aqui uma lembrança, o meu carinho a todos os nossos profissionais de saúde que estão também doando suas vidas no atendimento da nossa população. Bom, então quer dizer que enfrentar a pandemia é o maior desafio, incluindo aí as suas duas gestões anteriores. Sem dúvida, né? Eu, quando assumi lá atrás, 2005 a 2008, posteriormente 2009 a 2012, também enfrentei muitos desafios, né, como prefeito naquela oportunidade. Mas, diferentemente agora, além de alguns desafios e algumas dificuldades que a gente vem enfrentando, nós entramos num momento muito crítico dessa pandemia. Nós estamos há 1 ano, já que quando foi detectado o início dessa doença aqui no Brasil. E nós esperávamos, né, que esse início de ano a gente tivesse numa situação
melhor, né? Não existe situação confortável, uma situação melhor, que a gente pudesse estar aí hoje com as nossas atividades econômicas caminhando bem, cada vez mais, a saúde de certa forma controlada, mas isso infelizmente não aconteceu. Estamos enfrentando dias difíceis e também aproveito sempre essa oportunidade para pedir a colaboração da população. Eu acho que a nossa saída, JP, a luz que nós temos no fundo do túnel, sem dúvida nenhuma, são as vacinas. E as vacinas estão vindo. E da forma que estão vindo, nós estamos aplicando de uma forma muito bem organizada e já vacinamos praticamente em torno aí de 17% aí da nossa população. E é uma luz no fundo do túnel, cada vez mais, vindo as vacinas, a gente está imunizando a nossa população. Enquanto isso vai acontecendo, continuarmos com todas as recomendações dos médicos, dos infectologistas, cientistas, que nos recomendam, né? O uso da máscara, evitar aglomerações, higienizar bem as mãos. Nós não podemos descuidar dessa situação. Mesmo aqueles que já estão vacinados. Exatamente. Devem continuar. Vacinação não é um salvo-conduto. Não é um salvo-conduto. Ela vai tendo, né, conforme vai passando o tempo, ela vai atingindo a condição melhor de imunização das pessoas, mas nós não podemos descuidar. Nós temos que aprender a conviver com isso, e eu procuro sempre, então, nessas oportunidades como hoje, para colocar para a nossa população que colabore. A gente tem colocado muito com relação a festas, aglomerações. Isso vira e mexe, chega denúncia nesse sentido. Então, pedir para que colaborem, evitem. São vidas que estão em jogo. Nós precisamos de um pouco mais de tempo, até para que as coisas comecem a caminhar melhor e a gente possa, sim, vislumbrar a nossa economia. Falando aqui da nossa cidade, possamos ter o comércio abrindo, podemos ter setor de academias podendo funcionar normal, cabeleireiras, salões de beleza, enfim, para que todos possam, aos poucos, começar a voltar à vida normal. Mas, para isso, nós precisamos da colaboração de todos. Prefeito, você citou aí o comércio, a abertura do comércio. Eu percebi, e não está nem na pauta, que o comerciante, o pequeno comerciante, ficou muito perdido na situação. Eu acho que faltou comunicação de todo lado, porque se implantou um lockdown, se implantou um jeito das pessoas não se aglomerarem. Só que o próprio poder público não teve condição de fazer isso. Os ônibus correram lotados, os bancos ficaram superlotados, isso eu vivi. Os supermercados lotados, lotéricas lotadas. Quer dizer, o próprio poder público não pôde, em termos de veículo coletivo, implantar um lockdown, mas foi implantado para o pequeno e o médio comerciante. Quero agregar essa pergunta, prefeito. Eu percebi o comerciante totalmente perdido e faltou mesmo, eu acho que por parte dos dirigentes, estou falando para você, olhando nos seus olhos, faltou por parte do poder público um elo com o comerciante, a explicação por que ele não devia abrir, porque ele foi penalizado e que não resultou. Eu penso assim, uma lojinha pequena, o que ela poderia aglomerar? Não haveria essa aglomeração. Hoje, eu sei que houve multas, né? Eu não sei como é que o pessoal vai fazer para pagar essa multa. Como é que você viu? Você concorda comigo com isso, prefeito? Eu concordo plenamente com você, JP, quando você diz que o comércio, em tudo isso que vem acontecendo ao longo desse ano, foram os mais prejudicados. Não tenho dúvida disso. Eu também não tenho essa concepção comigo de que o comércio seria o órgão que estaria atuando e fazendo com que estivesse disseminando essa doença ainda mais. Eu também não vejo dessa forma. E desde que eu assumi, eu procurei uma boa relação e um diálogo com a nossa associação comercial. Eu ia citar. Isso foi feito, né? A gente manteve, tivemos reuniões com a direção da associação comercial e
em tudo isso que você colocou, o JP, o difícil é que nós aqui no município, voltando um pouquinho, o STF determinou que governo do estado poderiam atuar e definir o decreto daquilo que deveria ser de acordo com cada estado. Esse poder não ficou com o governo federal. Eu acho que se tivesse um poder único, tudo viesse através do governo federal, poderia ter uma situação melhor. Não o governo federal abre isso, abre aquilo, fecha isso, fecha aquilo, mas que dentro dessa pandemia pudesse haver uma ordem, uma regra através do Ministério da Saúde, do governo federal. E isso não aconteceu, né? Houve uma determinação do STF passando isso para os estados e os estados para os municípios. E houve um desentendimento ao longo desse ano sobre isso. Muitos achavam... Politizaram muito a doença. Muito. A vacina agora, politizaram. O tratamento precoce, prefeito? Então, vacina, tratamento precoce, governos a favor de alguma coisa, outros não. Então, uma situação, assim, muito complicada, muito confusa no meio de tudo isso. Não houve uma organização central, a meu ver, que podia dar um direcionamento melhor para tudo isso. E o que ficou também confuso em tudo isso é que muitos entendiam que, olha, o governo e os municípios podem deliberar sobre a situação do município. E isso não era verdade. Não, né? Ficou para o governo. Ficou para o governo estadual. Para o estado, né? Aliás, o município, o entendimento, eu sempre coloco isso, ele pode sim deliberar. Mas deliberar para você restringir mais o decreto. Quer dizer, você pode apertar mais o calo ainda, mas não pode Por liberar. exemplo, hoje nós estamos numa fase vermelha. Se eu dissesse assim, olha, os números aqui Itapira estão absurdos, muito grandes, eu vou instalar um lockdown. Isso eu poderia fazer. Para piorar a situação do comércio, poderia. Então, levando em conta que o seu objetivo seria diminuir, baixar a quantidade de contaminados e mortes, né? Exatamente. Agora, hoje nós estamos numa fase vermelha, né? Tirou algumas restrições que permitiu que o comércio possa estar funcionando, já podendo entrar para dentro do estabelecimento, estabelecendo uma margem aí de 25% da capacidade de cada estabelecimento. Então isso tudo, eu acho que se houver um compromisso, uma responsabilidade de todos, não é do comércio. Esse final de semana vai poder abrir academia com 25%. Vai poder os salões de beleza, manicure, pedicure, barbeiro, vão poder operar com uma capacidade de até 25%. Então, se todos colaborarem nesse sentido, as coisas podem caminhar para melhor, né? O que a dificuldade que traz às vezes para a gente, para o poder público, é se os cultos também religiosos, eles estão podendo já desde a semana passada, como o comércio, com um limite máximo de 25%. Então, se todas as igrejas cumprirem, colocarem, fizerem lá dentro as restrições, colocando os bancos alternados, álcool, gel, todos usando máscara, e principalmente cumprindo com essa determinação do decreto, que é a capacidade de pessoas dentro das igrejas, nós vamos estar tomando cuidado. Então, nós aqui no município temos que acompanhar o decreto. O Estado faz a publicação do decreto. Vocês têm que cumprir. Imediatamente, eu tô tendo que publicar o decreto igual ao dele. Ou você replica o decreto? Replico, ou vou falar... Para piorar. Não fiz isso desde o dia que assumi, nesse 102. Em nenhum momento eu restringi mais o decreto estadual, em momento algum, né? Eu venho permanecendo fiel ao decreto estadual, porque senão... posso responder juridicamente, você criminalmente. Tem uma multa se você paga. É bom que os comerciantes saibam disso. Você tem uma multa se caso você descumprir, por exemplo, você quiser, por conta do município, flexibilizar uma área ou um setor, você seria condenado a pagar uma multa? Importante prefeito? Essa sua pergunta, JP, porque na semana passada, alguns municípios, aqui Amparo, Águas de Lindóia, Lindóia, eles
publicaram um decreto um pouco diferente daquele do Estado, flexibilizando. Pode isso? Não poderiam ter feito isso. Não poderiam ter feito isso, né? Porque a regra é muito clara. O Ministério Público Estadual e o STF determinou que nós temos que seguir o decreto. A partir do momento que eles fazem isso, eles podem responder judicialmente. Mas aqui nós temos um agravante em relação a isso. O que aconteceu aqui em Itapira? O ano passado, na gestão anterior, o prefeito à época, numa fase amarela em que o governo colocou a fase laranja, ou seja, restringindo um pouco mais naquele momento, ano passado, o prefeito aqui da época descumpriu essa regra e permaneceu na fase amarela e publicou um decreto na fase amarela. Ele tomou uma ação civil pública do Ministério Público, isso foi para julgamento em primeira instância, a juíza simplesmente determinou que ele readequasse o seu decreto, que ele acompanhasse o decreto estadual sob pena de multa de R$50 mil dia até o limite de 500 mil. Então, o que isso, por isso que eu falei que é importante, se em algum momento eu fizesse aqui em Itapira, aquilo que fez Lindóia, aquilo que fez Amparo descumprir, lá eles poderiam ser notificados a voltar, intimados a publicar o decreto. Aqui não. Aqui já estava resolvido. Se eu tomo uma atitude contrária, já existe essa ação julgada, houve recurso da Prefeitura no Tribunal de Justiça de São Paulo e não foi julgado até hoje. Então está prevalecendo a decisão aqui em primeira instância, da juíza aqui de Itapira. Então, se amanhã eu descumprir o decreto, pode já vir imediatamente uma multa nesse valor. Como que nós vamos suportar num momento difícil, né, uma multa desse porte à prefeitura? Prefeito, é exatamente isso que eu queria dizer. Primeiro, o STF, penso eu, que deveria jogar essa responsabilidade para os prefeitos, porque cada prefeito sabe como é que está o seu setor de saúde, seus hospitais. Itapira conta com uma Santa Casa e um hospital municipal. Mojimirim só tem, se eu não me engano, uma Santa Casa. Esse erro, essa falha do STF em tentar legislar, pôr decreto, não sei, porque eu falo sempre que o primeiro ser humano ele é munícipe, né? Primeiro eu sou munícipe, então, como o estado de São Paulo é muito grande, nós temos 16 regiões do estado de São Paulo, o que você implantar, o que o governo do estado de São Paulo implantou para a região praiana, não serve para a região do Ribeirão, não serve para a nossa... Não seria o caso de jogar a responsabilidade, o cuidado para os prefeitos, eles terem uma ideia de como, dentro de um protocolo, a falha não foi aí, e também, agregando isso, faltou comunicação, prefeito, entre o comerciante, porque as pessoas acompanham televisão, acompanham site, internet, esse falar com o comerciante direto, você citou a associação, não houve um pecado, porque toda associação é federada, tem a FACESP, o Sindicato do Comércio Varejista é federado, tem a sua sede maior. Não faltou mais organização no sentido de veicular até como ombro amigo dos comerciantes? Não estou aqui defendendo a tese, não sei que já fecharam 2 comércios que eu sei. O restaurante Bom Bocado aqui em Itapira fechou e a pastelaria Caxiba também fecharam. Então, esses 2 comércios fecharam. Não está faltando ainda, prefeito, um elo entre o comerciante e o poder público? Não estou dizendo no seu caso específico, estou dizendo no caso geral, só que eu estou jogando para você essa pergunta. Olha, poderia lá atrás, quando tudo isso foi determinado... Está certo que não veio, peraí, a pandemia não veio com um mostruário, não veio com informação, não veio com nada de como proceder, não veio com manual de instrução, certo? Sim. Então, agora eu quero te ouvir com relação a isso, e eu vou encerrar com relação ao comércio, depois se tiver alguma coisa eu passo para o prefeito. Não, quando o STF determinou que fosse dessa forma, colocando essa responsabilidade aos estados, eu acredito que, porque o estado hoje, ele que iria controlar, por exemplo, você tem uma vacinação, essa vacinação ela é aplicada, mas ela sob o controle do estado, tudo é controlado pelo estado, então, e o estado tem esse controle geral da situação. Então, acho que o entendimento, acredito eu, foi no sentido de você
evitar, de repente, atitudes políticas que viessem contra as determinações para a gente poder seguir e ver uma luz no fundo do túnel, digo de novo, com relação à nossa pandemia. Eu acredito que foi nesse sentido, porque o poder central que ficou para o Estado, ele tem condições, ele tem todos os números da pandemia do Estado todo, todos os estados na sua mão. E isso acabou gerando uma certa confusão quando dizia estados e municípios. Isso, o município, né? Então quando você fala aqui do nosso comércio, você reunir todo o comércio, a situação, nós fizemos através da associação, colocamos a situação, por quê? Porque o comércio, a gente não poderia em momento algum falar, vamos fazer uma reunião e vamos decidir o que nós vamos fazer aqui em Itapira. Os números são esses, nós temos tantos leitos de UTI ocupados, tantos leitos de enfermaria, então eu vou decidir, nós vamos abrir o comércio. Eu não tinha como fazer isso, mesmo que nós divulgássemos uma situação de controlada, vamos falar, né? Esse termo está um momento difícil para se falar, mas vamos que a gente tivesse, olha, nós estamos com metade dos leitos, nós estamos numa situação boa, então eu vou flexibilizar o decreto estadual. Eu não podia, eu não tinha autonomia para isso, entendeu? Então isso que eu falo de estudo, JP. Então não adiantava, por exemplo, alguns outros segmentos, alguns da evangélicos estiveram aqui, hoje eu conversei também com uma pessoa aí de academias, porque a academia vai poder abrir, mas com horário determinado. Você tem horário das 7 da manhã às 11 e depois das 15 às 19. Tem a quantidade também de pessoas. A quantidade, não, a quantidade, sim, os 25% da capacidade. Só que o horário veio determinado pelo decreto do Estado. Você não pode mexer. E eu tive que publicar o decreto, JP, exatamente, as academias é 25%, higienizar, gel, máscara, e das 7 às 11 e das 15 às 19. Quer dizer, eu não posso publicar. Então, por exemplo, vamos supor, reunia com todas as academias. Eu ia ter que passar isso aí. Então, isso está sendo divulgado, nós estamos divulgando. Então, você vê que a situação... Então, você vê 3 meses aí, né, na administração, esses 100 dias... E a correria do dia a dia com relação à saúde, preocupação, ir buscar recurso. Fui a São Paulo por várias vezes, junto ao governo do estado, porque nós temos que ver que a doença continua. Hoje, por exemplo, JP, recebi o boletim pela manhã, nós temos 15 leitos homologados junto à nossa DRS e temos 17 pessoas na UTI. E as nossas enfermarias, com 28 leitos também registrados na nossa DRS, que desde que eu assumi nunca chegou aos 100%, hoje veio os números de 100% também nas enfermarias, de ocupação na enfermaria. Então nós estamos hoje, a Santa Casa está na mesma situação. Agora nós atendemos 80% da população de Itapira, ela tem que ser atendida pelo nosso hospital municipal, porque a Santa Casa, ela atende particular e atende plano de saúde, né? E assim mesmo, ela está no seu limite. Então, muitas vezes, de repente, pessoas que têm um plano de saúde e procuram pela Santa Casa, se ela tiver nesse limite, de repente, o município vai atender, nós estamos aí para atender. Então, você vê, nós estamos preocupados, porque amanhã deve ser anunciado provavelmente pode falar, vou vir para a fase laranja, isso vai dar uma abertura maior. E hoje nós temos um número preocupante ainda, em ocupação em UTI e ocupação em enfermaria. Os insumos, medicamentos que estão sendo utilizados nessa pandemia, triplicaram, quadriplicaram, quintuplicaram de preço, uma preocupação constante nossa com o orçamento, porque houve uma explosão no custo desses medicamentos, e medicamentos utilizados no dia a dia. A demanda, né? A demanda para o dia a dia no nosso hospital, para atendimento à Covid-19. Então, é isso que eu falo, é uma preocupação constante, e a partir do momento que está sendo liberado, o que a gente pode pedir para a população? O poder público, nós, a prefeitura, não estamos aqui para falar, vai lá, fiscaliza, dê multa, nós não estamos aqui para isso.
Nós somos cobrados por isso, mas nós não viemos aqui para ir lá aplicar multa ao comerciante, à academia, ao salão de beleza ou qualquer outra atividade. Os comerciantes reclamaram muito com relação a essas multas, pessoas que chegavam, tem que fechar, coisa e tal. Mas foram muitas notificações, JP. Posso dizer para você que se contar, tiver uma relação, multas aplicadas foram muito poucas. Por quê? Por ter sido notificados e continuaram, houve até às vezes alguma agressão verbal a um fiscal quando solicitou para que se enquadrasse no decreto e acabou às vezes acontecendo. Então foram muito poucas multas. A orientação que a gente tinha era para assim, dentro da condição de fiscalização que a gente tinha, o diálogo, a notificação, num primeiro. Agora tem um agravante, o Estado está fiscalizando. E o Estado, às vezes a pessoa pensa, é lá de São Paulo. Não, a fiscalização estadual ela vem aqui de São João da Boa Vista, aqui pertinho da gente. Né? E tem vindo, toda semana, tem vindo fiscalização do Estado. Então, é um cuidado, a gente, sabe, ter bom senso, procurar cumprir com o decreto da melhor maneira possível, porque a fiscalização do Estado, quando ela chega e detecta alguma irregularidade, não tem notificação, ela parte direto para a multa e é uma multa muito alta. Então, nós estamos convivendo com todas essas situações, né, JP? Muito bem, vamos para o nosso primeiro intervalo, rapidinho, a gente volta, já vou deixar a pergunta no pente para o prefeito aqui. Como que está a questão do auxílio emergencial municipal? Vai sair ou a quem vai ser destinado, porque parece que já foi aprovado na Câmara. O prefeito responde isso aí daqui a pouquinho, depois do nosso comercial. Casa das Telhas e Madeireira. Cobre qualquer orçamento. Aceita todo tipo de cartão de crédito. Tradição, qualidade e credibilidade no mercado de telhas e madeiras. Casa das Telhas e Madeireira. Avenida Cira Aparecida Vieira Serra 219. Telefone 3863-2048. Combal. Variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores, calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC. Tudo em elétrica e iluminação para a sua residência ou comércio. Avenida Brasília 340, Jardim Magali. 3863-5024. Colégio Objetivo Itapira. Matrículas abertas. Informações 3863-3303, WhatsApp 99930-4672 ou acesse objetivoitapira.com.br. Sucatas Leão. Compra todos os tipos de materiais recicláveis. A Sucatas Leão está em Itapira e vai também até você. Telefones 3813-3823 e 998460504. Sucatas Leão, reciclando para o futuro. Muito bem, voltando aqui, a pergunta é essa, prefeito. Como está a questão do auxílio emergencial municipal? Vai sair e a quem vai ser destinado? Agora a gente vai fazer um pinga-fogo, porque o prefeito tem uma agenda já agendada para 14 horas e 30 minutos. Ô JP, é um assunto também que nos traz aí uma alegria muito grande num momento tão difícil como esse. Nós colocamos aí o auxílio social de Itapira, as famílias que mais vulneráveis, aqueles que mais precisam, e para isso nós vamos estar utilizando o cadastro aí da nossa assistência social. Nós fizemos, isso é dinheiro do Tesouro Municipal. Quando eu falo dinheiro do Tesouro, ou seja, é dinheiro do nosso orçamento municipal. E que a pessoa tem que estar cadastrada no assistente social. Nós colocamos um auxílio de R$ 170 por mês, durante 3 meses, para atingir famílias até 2.400 pessoas. Nós já temos cadastrados cerca de 1.500, quase 1.600, são famílias já cadastradas em nosso CRAS, na nossa assistência social, até porque aqueles que receberam o auxílio emergencial do ano passado e vão poder estar recebendo também desse ano. E os demais,
através do nosso CRAS, nós estamos fazendo um cadastro dessas pessoas, né? Eles não podem ter na família uma renda superior lá a R$ 178 para poder estar se enquadrando. Alguns requisitos básicos para você poder receber esse auxílio emergencial. Então tudo isso está caminhando e só não saiu ainda esse valor já, o primeiro mês, porque está dependendo desse trabalho que está sendo feito junto à Caixa Econômica Federal. Nós estamos, a liberação do primeiro valor, provavelmente, até esse final de mês, esse primeiro pagamento de 170 deve já estar disponível na Caixa. E só não saiu ainda, como eu te disse, por conta disso, desse trabalho que está sendo feito, assistência social, nossa Secretaria de Fazenda, junto à Caixa Econômica Federal. Porque nós já temos, o projeto foi aprovado na Câmara Municipal, então, né? Tá andando, o projeto foi aprovado por unanimidade na nossa Câmara Municipal. Aproveitar para agradecer aqui também a agilidade que todos os vereadores tiveram. Eu ia perguntar o seu relacionamento com a Câmara, então você já está respondendo. Não, um relacionamento muito bom, viu? E esse projeto passou por lá. A gente sempre, quando tem alguma emergência como essa, a gente envia o projeto, solicita que ele seja apreciado pelo artigo 47, que é aquele que permite ser aprovado, inclusive no dia em que entra. Isso foi feito nesse caso. Todos os vereadores aprovaram, né? Ou seja, por unanimidade, e o projeto está caminhando, né? Nós poderíamos já dizer, olha, está pronto, só não está por conta desse trâmite com a Caixa Econômica Federal, que a informação que eu tive já durante o início dessa semana é que até o final do mês deve estar tudo pronto para que a gente possa começar a efetuar esse pagamento. São 3 meses, viu, JP, desse valor, podendo ser estendido caso haja a pandemia, né? Tomara a Deus que não, que isso tudo possa vir diminuindo e se estabilizando, mas caso ocorra uma situação ainda que as pessoas estejam precisando, porque nós estamos com um controle eficiente do nosso orçamento, tomamos medidas importantes de contenção de gastos que está nos permitindo que a gente possa programar e ajudar nesse momento aqueles que mais precisam. Prefeito, fora a pandemia, quais os maiores desafios encontrados nesse início de administração, nesses 112 dias? A pandemia está aí, está difícil, já foi metade do programa, mais um pouco para falar disso, mas qual outro assunto que está sendo difícil para você no início agora? Olha, o JP, o que eu tenho colocado, a gente desde que assumiu, no dia a dia sempre vem surgindo algumas coisas, providências que têm que serem tomadas com relação à gestão anterior. Nós tivemos alguns problemas com alguns convênios, né, com prestação de contas, na verdade, de alguns convênios, e imediatamente assumindo a prefeitura, fomos acionados por Tribunal de Contas, por órgãos de prestação de conta, nos cobrando de uma maneira muito rápida prestação de conta. E principalmente na área de saúde, encontramos alguns casos lá, mas a gente vem, né? Essa marcação é muito forte em cima de todos os prefeitos? Como assim? Essa marcação que você fala, que você tem que, eles exigem prestação de contas? Sim. O convênio, você sabe que ele tem que ser, todo convênio, ele tem que ser seguido à risca. Exato. A execução dos serviços num convênio, você não pode mudar um parafuso, vamos falar assim, daquela parede e passar para essa parede sem justificativa. Entendi. Então, você tem um acompanhamento, nós temos um setor nosso aí de convênios que tem que acompanhar isso no dia a dia, e surgiram aí alguns problemas, como eu te disse, alguns na área de saúde, e a gente vem resolvendo essas situações. Quanto à parte financeira, vem vindo mais ou menos equilibrada com relação ao ano anterior. Quer dizer, por isso que a gente está conseguindo manter também um certo equilíbrio, né? Mas a preocupação, até o momento, nós estamos equilibrados. Qual é a nossa maior preocupação com relação a isso? Os financiamentos que foram feitos e que tem que ser pagos. Nós já estamos pagando os juros desse financiamento. E a partir do meio do ano agora, nós vamos começar a pagar o principal. Então, o capital. Isso, o capital, o principal. Então, para você ter uma ideia, foi feito empréstimo junto ao Finisa, que é da Caixa Econômica, da ordem de 30 milhões de reais para ser pago em 10 anos.
E o que foi passado para mim, pela minha secretaria, é que esses contratos com a Finisa, eles foram feitos com uma taxa de 8,9% ao ano. Veja bem, para ser pago em 10 anos. Sendo que a nossa taxa Selic hoje, publicada pelo Banco Central, é em torno de 2,75% ao ano. Chega a 3% ao ano. Quer dizer, aí nós tivemos 20 milhões... E esses números, esses percentuais, não dá para negociar, prefeito? Não tem como negociar. Nós já tivemos reunião aqui com a Caixa Econômica Federal, não tem. Inclusive, nessa reunião, perguntei se havia condição de alguma situação, readequar o juros. Não tem o que fazer. E que faça e que cumpra. Que cumpra, agora temos que cumprir. E também, junto ao Desenvolve São Paulo, nós tivemos mais de 20 milhões. E ali tem alguns empréstimos, alguns com juros de, alguns com juros de 3%, ou um chegou até 9,5%, outro 8,5%, um de 5 milhões junto ao Desenvolve São Paulo, com taxa de 8,65%. Resumindo tudo isso para você. Resumindo sobre esse assunto, esse ano, como nós estamos pagando os juros e a partir do momento que vamos pagar o principal do meio do ano, esse ano a previsão que nós vamos ter que pagar é de 9 milhões de reais. O ano que vem, que é o ano cheio, onde nós vamos pagar juros e principal, nós vamos chegar a pagar uma ordem do ano que vem de 12 milhões, é cerca de 1 milhão ao ano. Então, essa é a nossa... Isso dá quanto ao orçamento? Então, essa é a nossa preocupação. Você imagina, você entra, assume a prefeitura e já de repente você fala, olha, eu vou ter aqui um compromisso de 1 milhão mês para pagar de empréstimos durante 10 anos. O que nós fizemos? Passamos a ter um controle bem rigoroso do nosso orçamento, né? Cortamos gastos, tem muitas coisas que identificamos, serviços que estavam terceirizados e que poderiam estar sendo feitos com equipamentos nossos, com mão de obra nossa. Em muitos setores fizemos isso e isso realmente tem trazido uma economia para a gente poder fazer frente a todas essas preocupações. Resumindo, pandemia e orçamento que tem que administrar. Prefeito, houve um certo ruído na questão do auxílio para os trabalhadores do transporte escolar. Isso já foi superado? Foi superado, graças a Deus, porque o que aconteceu com relação a isso tudo, o JP? O ano passado foi aprovada uma lei na Câmara, por unanimidade também, para que se desse o benefício aos transportadores de alunos da rede pública. Por quê? Não tinha aulas suspensas, como ainda estão esse ano todo, e esses transportadores, então a prefeitura enviou um projeto ano passado para se pagar um valor para as pessoas que eram motorista ou ajudante, empresas de ônibus que também fazem esse transporte de alunos da rede municipal. Isso eu tive que, esse ano é uma lei aprovada, entrei em janeiro, não precisamos fazer o pagamento, porque é mês de férias e então eles não receberiam da mesma forma, também. Mas pagamos fevereiro e teríamos que pagar março agora. Então, mandei um projeto de lei, enviamos um projeto de lei à Câmara, a questão de aproximadamente 15 dias atrás, que era uma suplementação de verba para poder honrar esse compromisso, para poder pagar. Inclusive, o projeto que foi é na ordem de 170 mil, para cumprir, para a gente poder honrar esse compromisso que ele está em lei e aprovado na Câmara. E lá naquele dia houve um desentendimento que acharam que aquele recurso eram para o pessoal que transporta particulares, que também estão praticamente sem atuar, sem trabalhar. E eu já vinha conversando com eles, houve algum momento de manifestação, mas a gente conversou e nós enviamos a semana passada também um projeto para que pudesse contemplar um auxílio para esse grupo também de trabalhadores de transporte que também estão passando muita dificuldade e também foi aprovado por unanimidade na nossa Câmara Municipal. Com relação ao ruído foi resolvido então. Bom, prefeito, já pulsando, nós temos que acelerar aqui. Sobre o novo aterro municipal entregue no final do ano passado pela administração anterior, algumas adequações precisaram ser feitas. E qual é a situação dele e como ele está funcionando? Bom, a administração passada, ela tinha um projeto para execução do aterro sanitário. E eles executaram 2 células do nosso aterro sanitário, que a gente chama de célula a número 1 e a número 2.
Eram as duas menores células que tinham desse aterro. A maior é a que vem agora, é a terceira célula, a maior, mais custosa, é a que vem agora. Quando eu assumi, o que eu me deparei? Que os serviços que estavam sendo, a forma que estavam sendo feitos lá, não estavam sendo feitos de maneira adequada. E nós tínhamos uma vistoria, que foi agora dia 25 de março, da CETESB, para que ela podia chegar lá, olha, o aterro está fora de norma, não podemos mais... reprovar. Ou nos conceder um prazo para frente, porque nós já estamos colocando em licitação a terceira célula. Então nós precisávamos que o nosso aterro tivesse em boas condições. O que nós fizemos? Deparei com essa situação e nós tínhamos um equipamento alugado, uma empresa terceirizada vinha fazendo o serviço. E nós tínhamos um equipamento novo, 0 quilômetros, na nossa Secretaria de Serviços Públicos. E operador em boas condições. Nós tomamos pé da situação, colocamos esse equipamento, colocamos o operador, passamos a fazer o serviço de maneira adequada, que é, na verdade, espalhar, cobrir o lixo de maneira adequada, cuidar bem do chorume, que estava numa situação também muito difícil, né? Retirada do chorume para levar para a lagoa de tratamento, e isso veio vindo de uma maneira muito boa. Recebemos a visita da CETESB, ela avaliou, fez a vistoria e nos concedeu mais 5 anos de utilização dessas duas células, que é o que está atendendo aí a nossa população. E já está agora, essa terceira etapa, o JP, que é a terceira célula, já está em licitação. Era um custo de aproximadamente, o levantamento de investimento para essa célula, da ordem de R$3 milhões. Só que desses 3 milhões, aproximadamente, valor de, porque vai haver uma licitação, né? Em torno de R$1 milhão era serviço de terraplenagem, equipamento, operador nesse orçamento. E nós tínhamos uma máquina que está atuando aqui em estrada rural, uma boa condição, um operador também muito bem qualificado. Passamos nós a fazermos esse trabalho, já está andando, e com isso nós diminuímos essa licitação de 3 praticamente para 2 milhões, vamos dizer, de uma maneira geral. Então veja bem, tudo isso está sendo feito. No caso anterior do equipamento, nós pagávamos uma ordem de 50, 60 mil por mês para a máquina que estava, e nós passamos a fazer isso com mão de obra e equipamento nosso, uma máquina de esteira novinha aqui. Então veja bem, é dessa forma que nós estamos atuando, em cada situação, em cada secretaria, levantando aquilo que a gente pode estar trabalhando com os nossos recursos humanos, com equipamento, e com isso a gente tem gerado economias para fazer frente aí a todas essas despesas. Prefeito, eu dei a minha palavra, eu vou cumprir, você tem um compromisso às 14h30, nós vamos marcar uma outra para a gente estar falando. Eu agradecer aqui a Michele, Francisquine, a Marina Pereira, a Ana Ribeiro Galego, a Leise Ribeiro Bosso, a Thalis Santos, a Yaci Marques, a Ivanilda Tomé, o Sérgio Gandulo, o Márcio Costa, a Gilza Scholl Santos, o Maximiliano Godoy Costa, muita gente parabenizando pela entrevista, Tereza Coelho, Oswaldo Fidelis, Maria Gotti, Matheus Mendonça, Carlos Roberto Godoy, Daniel Portilho, Graci Tonini Destro Leles, Diego Melo, Guto Pinheiro, Vivian Nicolai. Tem as penalidades que você pode, como pessoa física, também pode receber se descumprir o decreto estadual. Você já explicou. Obrigado, Vivian. Minha filha. Filhona tem todo o direito. Fátima Marangão, seria excelente se desse ao prefeito poder de decisão. Eu falei isso já. Sim. Obrigado, Fátima. Batemos a nossa ideia. E a Vivian vai mais forte ainda. Pode perder o cargo por improbidade administrativa e responder criminalmente pelo Código 268, pelo Código Penal. Márcio Tavares, da MC, obrigado. Gil Costa também acompanhando. Paulo Sérgio Gerardo, bela entrevista, muito esclarecedora. Parabéns, prefeito. Carlos Eduardo Iamarino. O nosso prefeito Aninho é boa índole, está fazendo tudo que compete, lhe é permitido, devemos fazer a nossa parte, e estica o seu elogio. Francisco Sara, aquele abraço. Aparecido Estevão, Sara Cóvulo, Diego Melo, Cleiton Melo, Nancy Sampaio, Guto Pinheiro, Neide Ferla Boção. O restante não vai dar tempo para a gente falar. Prefeito, só para sua consideração, quero agradecer mesmo de você ter concedido essa entrevista numa agenda meio complicada e numa situação pandêmica que estamos vivendo
agradecer a sua participação aqui na Mogi Play e na Itaplay. JP, eu que agradeço por mais essa oportunidade de poder estar aqui de uma maneira, de certa forma, rápida, né? Pelos compromissos, você também tem. Você falou, eu cumpro. Isso, e aqui também nós estamos com a agenda todos os dias. E assim. coisa boa que vem, né, prefeito? Daqui a pouco tem coisa boa. Sim, as reuniões realmente são para que a gente possa estar tomando decisões aí importantes para a nossa comunidade, para a nossa população, principalmente área de saúde também, né? A gente tem, enfim. Mas é um momento difícil, como você falou, e a gente está aqui sempre à disposição, né? E uma coisa que eu gostaria de deixar só rapidamente, é porque às vezes, algum segmento da população dizem, olha, fui lá na prefeitura, o prefeito não conseguiu nos atender, a gente vai lá, ele fala que é para o vice-prefeito atender. Eu gostaria de deixar assim, bem claro a vocês, que hoje, depois de alguns anos, nós temos vice-prefeito, graças a Deus, aqui na nossa prefeitura de Itapira. E é um vice-prefeito com uma condição, com uma experiência de vida muito boa. Atuou comigo 8 anos, foi vereador por alguns mandatos. Hoje ele está, além de ser vice-prefeito, nomeei ele como nosso secretário de negócios jurídicos, pela condição que ele tem. Então o Mário tem sido o meu braço direito, meu braço esquerdo, nós estamos juntos todos os dias e ele tem permanecido praticamente o dia todo aqui dentro da prefeitura, sendo que isso acaba não ocorrendo comigo. É viagem a São Paulo, que essa terça-feira passei o dia em São Paulo, na Casa Civil, na Secretaria de Desenvolvimento Regional, buscando recurso. Então o Mário, ele é preparado para atender. Então muitas vezes quando eu posso atender, eu estou junto, estou atendendo, muitas vezes faço isso junto com ele, até porque tem situações com relação à pandemia, decreto, que é uma coisa jurídica, que eles têm tudo isso na mão. Então é só esclarecer essa situação, dizer que nós estamos sim à disposição para atender, para conversar, para poder encontrar uma luz, encontrar um caminho no meio de uma situação tão difícil como essa. Quero agradecer. Queria agradecer também os comerciantes. Eu quero aproveitar, você me lembrou bem no salão, agradecer aos comerciantes, porque com tudo isso que vem acontecendo, comércio fechado, às vezes abre, como agora, podendo abrir um pouco com restrições, nós estamos com a campanha do nosso hospital de campanha, que chamamos de campanha nesse momento. Mas, com a graça de Deus, passando a pandemia, nós vamos ter um mini hospital. Nós vamos ter um quarteirão da saúde dentro lá do espaço onde está o nosso hospital municipal. E nessa campanha, começamos a mobilizar com os empresários, já conseguimos praticamente tudo o que precisa para montar esse hospital. Só não pudemos abrir as portas e colocar porque a demanda para aquisição desses equipamentos tem sido muito grande, pelo Brasil todo. E as empresas estão comprando esses equipamentos, estão tirando nota em nome da empresa, encaminham para a nossa Secretaria de Saúde e lá eles já são todos patrimoniados. Então não tem ninguém, a prefeitura não tem dinheiro, ninguém recebe, são equipamentos. E a associação comercial entrou nessa luta junto com a gente e fui informado agora, na segunda-feira, que nós já tínhamos disponível também para poder estar adquirindo insumos ou algum equipamento da ordem aí de um pouco mais, na segunda-feira, de R$20 mil. Dos próprios comerciantes. Dos comerciantes da nossa cidade. Então aqui o meu agradecimento a todos. Eu estou solidário com vocês na situação que todos vocês estão passando com o comércio e com a graça de Deus, em breve e com entendimento, com bom senso, nós vamos superar essa pandemia para que a gente possa voltar a uma vida normal. Meus agradecimentos a todos vocês que estão colaborando e muito, não comigo, não com a prefeitura, mas com todos aqueles que estão precisando nesse momento de uma condição melhor de atendimento por conta dessa pandemia que nós estamos vivendo. Muito obrigado a todos. Bom, mandar um abraço aqui para o Carlos Palomo, para a Bernadette Sestaro, a sua esposa, a primeira-dama, dona Marina Nicolai, mais uma vez o Carlos Eduardo e a Marina. Gente, encerramos mais uma edição do programa Personalidades e Destaques, falando aqui com o prefeito Antônio Hélio Nicolai e o Toninho Bellini. A todos, uma boa tarde.
Casa das Telhas e Madeireira. Cobre qualquer orçamento. Aceita todo tipo de cartão de crédito. Tradição, qualidade e credibilidade no mercado de telhas e madeiras. Casa das Telhas e Madeireira. Avenida Cira Aparecida Vieira Serra 219. Telefone 3863-2048. Combal. Variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores, calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC. Tudo em elétrica e iluminação para a sua residência ou comércio. Avenida Brasília 340, Jardim Magali. 3863-5024. Colégio Objetivo Itapira. Matrículas abertas. Informações 3863-3303, WhatsApp 99930-4672 ou acesse objetivoitapira.com.br. Pintão, o rei do frango frito. Delivery pelo fone WhatsApp 99265-7804. Salva aí, 99265-7804. Pintão, Avenida Castro Alves 296, Itapira. Funerária Itapirense. Plano assistencial Aliança Familiar. Descontos em médicos, dentistas, exames, fisioterapia. 3863-6819, 3863-6820. Rua Rui Barbosa, 123. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Laboratórios Medilabor e Italab. Excelência em exames laboratoriais, inclusive para Covid. Supervisão da doutora Roberta Carmona. Rua Duque de Caxias, em frente ao Pronto Socorro da Santa Casa. Fones 3863-1472 e 3843-2807. Moi Pneus, revenda autorizada Michelin, centro automotivo de revenda de pneus, alinhamento, balanceamento, suspensão, acessórios, tudo com excelente atendimento, economia e serviços de primeira. Loja 1, Avenida Castro Alves, 253, Itapira. Loja 2, Avenida Mogi Guaçu, 3477, na divisa Mojimirim-Mogi Guaçu. E loja 3, Rec Center, Rua Helena de Moraes Trane, 506, Parque Santa Bárbara, em Itapira. Cristália, um complexo industrial, farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa. Desenvolvimento 100% brasileiro. Seu portfólio tem 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações. Cristália, sempre um passo à frente. Pesqueiro Recanto do Trevo. Que tal uma boa pescaria em um lugar lindo e familiar, com farta variedade de espécies e reposição contínua? O local perfeito para momentos relaxantes é Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia.